Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesta, eu vou dar seguimento aos meus vídeos do YouTube. Eu vou falar sobre o dia de hoje, a partir do dia de hoje, 22/6. A gente já virou o ciclo de Câncer, a gente já entrou no inverno aqui no hemisfério sul, mas a gente ainda tem muita mudança no céu. Essa semana... amanhã Netuno retoma o movimento retrógrado e vai se afastar do planeta Marte, porque no dia 27, na virada de 27 para 28 de junho, Marte entra em Áries. Então Marte entra em Áries e Netuno volta, retrocede no signo de Peixes, mas hoje ainda Netuno e Marte estão juntos em Peixes. Hoje, dia 22, Netuno 20 graus de Peixes, Marte 26. Amanhã, Netuno retrocede e Marte, no dia 27, na madrugada de 27 para 28, entra em Áries. No dia 25, agora de junho, Vênus recupera o movimento direto no signo de Gêmeos. No dia 1º de julho, Saturno entra em Capricórnio, volta para Capricórnio. O receio que a gente tem, porque é a mesma configuração de fevereiro-março de 2020, o receio que a gente tem é da segunda onda do coronavírus. Se a gente conseguir vibrar de um modo positivo, seriam medidas ainda restritivas, mas que funcionariam para conseguir reprimir o vírus. Para conseguir reprimir o vírus, precisa reprimir um pouco a gente, no sentido dos cuidados, dos apetrechos que a gente tem que usar para ir à rua, para não se deixar contaminar pelo outro e também para não contaminar o outro, porque tem muitas pessoas contaminadas, mas absolutamente assintomáticas. Esse vírus, que é a questão de 2020, essa ameaça, o problema desse vírus, o problema maior desse vírus, não é a taxa de mortalidade, nem o tempo que ele dura no ar, é o número de pessoas que ele consegue contaminar. Ele é muito rápido na contaminação e ele pega um número de pessoas muito grande. Então, a progressão é assustadora. Vamos ver. De qualquer maneira, o que eu queria colocar, tem algumas datas que eu já passei para vocês. Eu já falei da Lua crescente em Libra, do dia 28 de junho, 5h15 da manhã. Uma Lua importante, tensa, porque o planeta Marte vai estar a 0 grau de Áries, fazendo oposição à Lua em Libra, Lua conjunção Juno, que é um asteroidezinho de casamento, de vontade de compartilhar, de dividir, e o planeta Marte em conjunção com Lilith, que eu não vou explorar hoje, Lilith-Marte em Áries. Então tem essa questão do eu e do outro dentro da relação a dois. Os casais têm passado por dificuldades, às vezes com apartamentos de 50, 60 metros quadrados, com 2 crianças dentro de casa, tendo que trabalhar, tendo que dar folga para a diarista, porque ela vem se sacudindo em 3 trens, e é perigoso para ela, é perigoso para o casal. Mas, enfim, dificuldades o ser humano enfrenta sempre. A nossa história, a história desse homem ocidental, e também, se você for pesquisar no Oriente, você não vai encontrar coisas muito diferentes, além de muitas guerras, infelizmente, muitos conflitos, muitas situações limite. Tomara que essa virada de milênio, que a entrada do 3º milênio do século XXI possa trazer para a gente uma vida mais pacífica, uma vida de reconhecimento de que o outro existe, de que o outro é diferente, de que o outro tem outras necessidades, mas a gente não precisa excluir esse outro. Se ele apenas é diferente e não nos ameaça negativamente, não é uma pessoa que nos queira mal, ele é nosso irmão, ele divide com a gente. Hoje ele divide o vírus com a gente, mas ele pode dividir amor, ele pode dividir compaixão, ele pode dividir
todo tipo de sentimento positivo. Isso não é uma teoria, dá para viver dessa maneira, basta querer e superar os desejos mais individuais. O que eu queria falar mesmo é que até o dia 5/7, que é quando a gente vai ter uma lua cheia em Capricórnio e vai ser eclipse lunar, dando força para o Sol em Câncer, as questões são mais ou menos as mesmas, são questões cancerianas, de amor, de lar, de laços. Esse exemplo que eu dei dos casais apertados em 40, 50, 60 metros quadrados, com as crianças precisando de um espaço para o escritório que não tem ainda, pensando em mudar de residência para poder ter um quintal, para poder pegar sol, e para as crianças também ficarem um pouco mais soltas, ainda que protegidas. Vai ser uma revolução em termos de arquitetura. O terceiro milênio vai botar as construções de cabeça para baixo pela questão do home office. São questões cancerianas, questões capricornianas e questões geminianas, pelo menos até 5/7. Então, se a gente puder pensar sobre isso, se a gente puder exercitar essas energias, o signo de Câncer, as nossas necessidades emocionais mais profundas, a necessidade do afeto, a necessidade do amor, a capacidade de expressar a sua emoção, de dizer o que sente, para que isso possa ser trabalhado. A conjugação de Câncer e Gêmeos, que são dois signos completamente diferentes, é possível. É dizer geminianamente o que você sente, para que isso seja resolvido de uma maneira civilizada, para que o outro possa saber qual é a sua necessidade. É simples, os signos são muito diferentes, mas um completa o outro. E Capricórnio é o senso de responsabilidade pelo que se diz, pelo que se sente, porque às vezes você pode sentir, ter sentimentos que não sejam tão positivos, mas então você tem que ser responsável por isso, tem que pensar sobre esse sentimento de inveja, de mágoa, de rancor, que não leva a nada, mas que está ali. Então você não pode negar também, senão ele vira um bicho-papão. Dá para integrar Câncer e Capricórnio, que são signos opostos, responsabilidade dentro das estruturas familiares, e família não é só o laço de sangue, família pode ser a família dos amigos, dos alunos, dos clientes, dos colegas de ginástica, dos colegas de curso de filosofia, aquele grupo que se reúne das pessoas que se formaram, às vezes, no primário, no ginásio, que eram esses os termos da minha geração, e que continuam se frequentando. Família é uma expressão muito ampla, é a conjugação dos laços com as pessoas que a gente ama e que a gente escolheu, ou que a gente não escolheu, mas que a gente ama e que a gente respeita, ou que a gente admira, tá? Tem famílias que são os fã-clubes de determinados artistas que se reúnem para cultuar o Elvis, às vezes não artistas, mas para cultuar o Ayrton Senna, esse tipo de coisa. Pessoas com quem você tem uma identificação e um laço afetivo forte. Gêmeos, a comunicação, a troca. Quando você dá as mãos para alguém, é um processo geminiano, é um processo canceriano e também de Capricórnio, porque dar as mãos no sentido amoroso, no sentido afetivo, por exemplo, é estar assumindo responsabilidade, Capricórnio, Saturno, de um laço afetivo com quem você troca um gesto de amor diante das outras pessoas. Abraçar alguém, você consegue abraçar alguém, mostrar para o mundo que você tem responsabilidade sobre essa pessoa, que existe um laço afetivo, e geminianamente você está demonstrando essa energia. Então, acho que a gente tem que pensar e vibrar
sentimento, lar, família, capacidade de comunicação, sem medo, sem receio, expressar o que está sentindo, e quando o sentimento for muito negativo, tentar trabalhar dentro de você por que essa pessoa, por que essa situação fez você sentir tanta raiva ou tanta mágoa. Com o planeta Marte em Áries, daqui a pouco a gente vai ter algumas situações de raiva, de pavio curto, mas isso é para depois, para outra postagem. E por Capricórnio, a responsabilidade que a gente tem por estar vivo, por estar podendo inspirar outras pessoas, por estar tentando fazer o melhor, por estar percebendo também que nem sempre acerta, que às vezes as coisas saem de uma maneira meio torta, mas vai lá e faz de novo, e insiste, porque a vida é isso, né? Então, queria deixar essas reflexões para vocês até o dia 5/7, com Saturno voltando para Capricórnio e cobrando de nós uma postura de responsabilidade por cada ato, por cada escolha, por cada palavra, por cada sentimento. Saturno é o planeta que nos torna adultos, Saturno é o planeta que nos insere dentro do social, sem perturbar o outro, sem jogar para cima do outro aquilo que é nosso, de uma maneira infantil, sem exigir de uma maneira dependente, de uma maneira ansiosa, que o outro apenas tenha uma função na nossa vida, como se fôssemos crianças mimadas. Saturno nos torna adultos, e ser adulto é ser responsável, é ser criativo, é ser construtivo, é poder deixar algo para as outras gerações. Então, acho que a gente tem que pensar nisso tudo, não o Saturno da frieza, não o Saturno do bloqueio das emoções, mas o Saturno que elabora, que usa da razão, que integra a emoção ao seu desejo de fazer, e com o nódo lunar norte em Gêmeos, que comunica, que troca, que ri, que usa do bom humor, porque sem bom humor a gente não chega em lugar nenhum. Apesar de tudo, continuar e vibrar essas energias tão intensas desse ano, especialmente desse mês de junho, com tantas mudanças no céu. Tá bom? Um abraço, obrigada por ouvir.